Olá, JCB no ar. Quando a gente começa a chamar pelo apelido é porque já entrou no coração, é filho, né? É o nosso JC Business, o canal onde a gente fala com o empresário, o gestor, o empreendedor, o investidor, o colaborador. A gente fala com quem quer emergir no mundo dos negócios, crescer dentro de uma organização ou no mercado. No programa de hoje, um assunto que eu precisei parar para estudar, confesso, viu? Eu dei um Google e pesquisei gestão de remuneração e trouxe um especialista para nos ensinar o que é, quem faz e qual a importância dentro de uma empresa, que é o Arthur Lídio, CEO da Gomes de Matos Consultoria. Está aqui com a gente pela primeira vez. Seja bem-vindo, viu, Arthur? Obrigado, Bianca. Um prazer estar aqui com os seus telespectadores, né? A gente trabalha muito com clientes na área de negócios, né? Então, hoje a gente vai dar aqui algumas dicas, bater um papo sobre remuneração, que é um assunto que ajuda no crescimento, já que nós estamos aqui para poder ajudar no crescimento das empresas, né? Se você tiver um modelo de remuneração que te atrapalhe, você vai dificultar o seu crescimento. Pois é, eu vou começar com uma pergunta básica, tá? Aquela que eu fiz ali no Google. O que é essa tal de gestão de recursos, Arthur? Conta pra gente. Assim como tem gestão de marketing, gestão de finanças, qualquer tipo de gestão, é muito importante você fazer um planejamento, o que envolve gestão, né? Gestão é planejamento, organização, definição de políticas da área de remuneração. Então, toda empresa ela tem uma maneira de remunerar os colaboradores, né? E se você não remunera de uma maneira justa e competitiva perante o mercado, o que é que acontece? Às vezes você pode ter alguns problemas. E que problemas são esses que acontecem na maioria das empresas que não tem um modelo de remuneração adequado, né? Ela tem dificuldade de atrair e fidelizar colaboradores, né? Ela também afeta o clima organizacional. A maioria das empresas que contratam a gente é porque o resultado da pesquisa de clima no campo remuneração está aparecendo, que a remuneração não está adequada ao mercado ou não compatível que a pessoa executa. Então também afeta o clima organizacional, desmotiva as pessoas também, claro, quem não tem esse modelo adequado, porque eu costumo até dizer que o modelo de remuneração ele nem tanto motiva as pessoas, mas se ele for inadequado, ele desmotiva. Então tem uma série de problemas. Às vezes a empresa pode estar gastando mais do que deveria, porque está pagando remuneração acima do mercado, como também ela pode estar pagando abaixo do mercado. Então ela tem que ter ali um nível ótimo de remuneração para que nem seja oneroso demais para a empresa e também ela não perca talentos. Você disse logo no começo aqui da nossa conversa que existem formas, maneiras de se remunerar. Quais são as principais? Certo. Se você vai começar a trabalhar a gestão de remuneração numa empresa, é interessante você trabalhar o plano de cargos, carreira e remuneração. Tá. Porque ele vai fazer toda a gestão da remuneração fixa. Então, é interessante ter uma pesquisa salarial para você avaliar como é que está o nível de competitividade da tua remuneração. No mercado? No mercado. Então, hoje tem tanto pesquisas de banco de dados, como tem pesquisas customizadas, né? Que você contrata uma empresa para pesquisar um segmento específico. Então, ela vai te trazer para um grupo de cargos qual é a mediana daquele mercado, que é o ponto do meio. Se eu quiser me posicionar no meio daquele mercado, qual é a remuneração? Se eu quiser me posicionar acima desse mercado, abaixo. E aí a gente começa a desenvolver estratégias, identificando junto com as empresas quais são os cargos-chave. Esse grupo aqui de 10 cargos aqui dessa empresa, eu não posso nem sonhar em perder, porque se eu perder um desses colaboradores, às vezes eu vou demorar 3 meses para achar um novo. Então, muitas vezes compensa você pagar acima da mediana de mercado, porque o custo de recrutamento seria muito maior. Então, a gente também define políticas, por exemplo, a gestão da promoção está dentro também desse modelo de remuneração do plano de cargos, carreira e remuneração. Então, às vezes, não tem critérios de promoção das pessoas. Sim. E nós temos alguns tipos de remuneração, como a promoção horizontal, falando de uma maneira simples, é aquela promoção onde eu não mudo de função. Eu sou um assistente financeiro e sou muito bom na minha função. Às vezes, se eu subir essa pessoa para um cargo de cima, eu posso estar perdendo um excelente profissional. Então, para isso que existem as promoções horizontais, para reconhecer aquelas pessoas que são muito boas na função dela. Ela não muda de função, mas vai tendo um aumento de salário por mérito. E existem as promoções verticais, quando eu passo de um auxiliar para um assistente, um analista, um coordenador, um gerente.
Então, o primeiro modelo de remuneração seria esse plano de cargos, carreira e remuneração. Você tem que fazer um diagnóstico, então, da empresa. Sim, cada empresa, importante que você falou, Bianca, porque cada empresa tem os seus objetivos. Então, a gente tem que começar entendendo o que são os objetivos daquela empresa. Então, muitas vezes a gente encontra modelos de remuneração onde a empresa está querendo chegar de um lado e a premiação dela, a remuneração, principalmente variável dela, aponta para outro lado. Então, por exemplo, já falando de outro modelo de remuneração, né, que é o modelo de remuneração variável, as comissões, Sim. onde existe também nas empresas, né? Um cliente nosso, ele falou que queria, o grande objetivo da empresa dele era vender mais para os clientes atuais. Ele não queria expandir a quantidade de clientes, ele queria vender mais para os clientes atuais. E o modelo de premiação dele, de remuneração dele, valorizava outra coisa. Então, você tem que identificar o que é um indicador. Então, quando a empresa ela quer trabalhar o que a gente chama de positivação da carteira, que é vender mais para os clientes atuais, esse é o indicador, positivação da carteira. Eu tenho 100 clientes. Para quantos daqueles 100 clientes eu consegui vender no mês? 80? Opa, estou com 80% de positivação da carteira. Então, cada empresa, cada segmento tem um modelo específico que seria melhor para remunerar os seus colaboradores. Exatamente. Mas dentro dos princípios de gestão, eu posso ter um plano de cargos com a remuneração, eu posso atuar com a remuneração variável, que é aquilo que oscila. Eu posso ter também um pacote de benefícios, que o benefício também é uma remuneração, sendo que é uma remuneração indireta. Por exemplo, uma rede de colégios clientes nossa, ela tem, às vezes, um colaborador ele ganha um salário de R$3.000, mas os filhos daquele colaborador estudam de graça no colégio. Então, se eu somar ali uma mensalidade que é de R$1.500 e ele tem 2 filhos, estudando de graça naquele colégio, então significa que eu estou dando um benefício para ele de R$3.000. O salário dele é de R$3.000, mas ele também está tendo uma remuneração indireta de R$3.000. Então, às vezes, a área de recursos humanos não explica isso no momento da contratação. No momento da contratação, para eu atrair, as pessoas têm que dizer assim, ó, aqui você tem uma remuneração direta de R$3.000, mas também você tem uma remuneração indireta de mais R$3.000. Se você tivesse que pagar o colégio do teu filho, você teria que desembolsar esses R$3.000. Então, benefícios também é uma maneira, inclusive hoje, se está tendo uma tendência mais moderna de trabalhar com benefícios flexíveis, onde muitas vezes as empresas elas têm um pacote pronto de benefícios para todo o nível de colaborador. E às vezes a gente sabe que isso não atende. Às vezes um auxílio creche é importante para um, às vezes um auxílio farmácia é importante para outro, um auxílio moradia é importante para outro. Então, os benefícios flexíveis, eles permitem o quê? Permitem que você tenha ali uma lista de possíveis benefícios onde você aplica pontos. E aí, por exemplo, a Bianca trabalha aqui na empresa e ela tem 3.000 pontos para poder usar. Eu quero usar esse benefício no meu pacote. E aí a maneira de fidelização dos colaboradores, ela tende a ser mais assertiva, porque a pessoa escolheu aquilo que é mais significativo para ela. Isso já é muito praticado nas empresas aqui no estado do Ceará? Vamos pegar aqui Fortaleza. Não, ainda é algo que está em desenvolvimento. Tanto é que a gente trabalha fazendo pesquisas salariais por segmentos e às vezes 15% das empresas, nas últimas pesquisas que a gente fez, trabalham com benefícios flexíveis. Agora, Arthur, quando esse modelo ele é alterado na empresa, ele precisa ser comunicado também aos colaboradores. Deve haver uma transparência da direção com relação a isso, né? Para evitar justamente o que você disse. A transparência é um dos princípios básicos de gestão, porque ela engaja as pessoas. Às vezes, Bianca, as pessoas não sabem o que está acontecendo na empresa. Não sabe se a empresa está indo bem ou se ela está indo mal. Quando eu atrelo um modelo de remuneração aos resultados da empresa, eu me sinto na obrigação de prestar contas com a equipe, porque a remuneração dele está atrelada ao resultado da empresa. Então, isso é muito comum no outro tipo de remuneração, que é o programa de participação nos resultados. O programa de participação nos resultados, ele é um bônus, onde existe até uma legislação específica para tratar esse tipo de bônus, onde as pessoas elas têm resultados da empresa, do setor dela individuais. Se a empresa for bem, ela ganha um pedaço do bônus dela. Se o setor dela foi bem, ela ganha outro pedaço. Se ela individualmente foi bem, ela ganha outro pedaço. E aí, uma boa prática do que a gente implanta nas empresas é trimestralmente, pelo menos, estar mostrando esses resultados para os colaboradores, para eles saberem, se o ano terminasse agora,
eu teria ganho 0,5 de um 14º, eu teria ganhado um 14º e um 15º salário por conta do resultado que está tendo. Então, isso é bem importante, realmente, modelos de remuneração. Esse é um dos grandes desafios dessa gestão de remuneração. Quais são os maiores desafios? Hoje, um grande desafio que o mercado está apresentando é a questão que o mercado está muito aquecido. Então, no pós-pandemia, principalmente as áreas de marketing, tecnologia, aqueceu muito o mercado. Então, um grande desafio que eu vejo para os empresários é justamente estar cada vez mais praticando esse tipo de modelo. E, às vezes, a empresa ela tem um pequeno porte, às vezes ela pode ser uma startup, que ela está ali em desenvolvimento, sim, e aí eu não tenho um orçamento para poder pagar uma remuneração competitiva para trazer aquele profissional. Então, também, outro modelo de remuneração também que está sendo praticado principalmente em startups é o que a gente chama de stock options, que é o quê? É um modelo onde eu não consigo pagar a remuneração que o mercado te pagaria, mas eu te dou cotas da empresa, eu te dou ações da empresa, e aí dentro desse modelo de ações eu posso ter ali o cliffing ou vesting. Então, por exemplo, o cliffing é um período onde você está sendo avaliado. Por exemplo, eu vou te dar aqui 20% da minha empresa se você atingir essas metas. Sim. E o primeiro ano é o primeiro ano de avaliação, então é o período de cliffing. Se você for bem naquele período, você entra no período de vesting, que é onde você já pode começar a comprar as cotas, sendo que você compra num valor bem mais baixo do que se fosse um investidor que fosse contratar. E se você não for bem nesse período, né, do cliff, você pode ser cliffado, que é sair do negócio, né, sem chegar no momento de você comprar ações. Então, isso é uma estratégia bem interessante para combater um desses desafios, que às vezes minha empresa não tem orçamento suficiente para bancar um profissional top de linha, mas eu posso, através de um percentual da empresa, eu conquistar e ele me ajudar a fazer aquele negócio crescer para poder remunerar ele bem e remunerar eu como empresário. Arthur, quando você não tem essa gestão, né, desse setor dentro da empresa, é muito fácil você acabar perdendo mão de obra qualificada, quando você não tem um plano de cargos e carreiras, sim, ou você tem que exportar esses profissionais mais qualificados para dentro da sua empresa porque você não fez ali a base. Exatamente. Tem duas maneiras de você ter bons talentos na sua empresa, né? Você pode ter através do hunting, que é eu trazer uma pessoa pronta, ou eu posso ter bons profissionais através do farming, que é eu formar aquela pessoa internamente. E trazer de fora é muito mais caro. Exatamente. Então, quando eu não tenho esses modelos de remuneração, como um plano de cargos, carreira e remuneração, fica difícil eu fazer o farming, que é eu pegar uma pessoa que está entrando aqui num nível de assistente, eu ir dando desafios para ela e ela ir crescendo para um nível de analista, até chegar a uma liderança, uma coordenação e uma gerência. E na hora que eu trago um profissional pronto do mercado, aí eu vou ter que gastar muito mais do que se eu formasse essa pessoa degrau a degrau dentro de casa. Eu acho que a gente já entendeu tudo, né? Eu pelo menos já entendi tudo. Já passei da fase do Google. Mas eu quero agora a pergunta mais importante, que é qual a importância de você que está empresário, está nos assistindo, fazer esse tipo de gestão dentro da sua empresa. É tão importante quanto você gerenciar os indicadores, gerenciar os resultados da tua empresa, né? Então, quando você está dirigindo um carro e você imagina tu dirigindo um carro sem um velocímetro, você não sabe se você vai tomar uma multa, se você não tem parâmetros para comparar se a tua empresa está bem. E na hora que você define esses resultados, eu quero atingir essa meta, e não conecta o teu modelo de remuneração a essas metas, não vai acontecer, porque no final das contas, as pessoas vão correr em direção aonde mexer no bolso delas. Isso. Então, ela vai fazer as contas. Eu criei aqui um modelo de remuneração, onde tem esses 3 indicadores. A pessoa vai se gerenciar a remuneração dela, porque ela sabe que ela ganha um fixo, mas com aquele variável que ela pode ganhar, ela mesma faz a gestão da remuneração dela, porque ela sabe se ela for atingindo aqueles indicadores, ela vai ter uma remuneração maior e, consequentemente, a empresa também vai ter um resultado. Então, sempre que a gente vai implantar esse tipo de modelo nas empresas, a gente faz uma simulação, que é o quê? Se a empresa... quais são os objetivos? Ok, definir os objetivos. Mas qual o patamar que, se a empresa atingir, eu consigo distribuir uma parte para esses colaboradores?
Então, se a empresa atingir esse patamar, vamos supor, a minha empresa já é acostumada a crescer 10% de receita. Mas se ela crescer 15%, você como empresário não ia gostar? Então, vamos propor um modelo de remuneração, um programa de participação nos resultados, onde do ganho, uma parte fica para a empresa e uma parte vai para os colaboradores. Então, você consegue, você aumenta muito as suas chances de atingir aquelas metas que você definiu para a empresa. Então, essa eu vejo como a principal importância desse tipo de projeto. Na gestão da remuneração, o colaborador ele faz parte de alguma forma ou não? É algo que cabe apenas à direção, aos gestores? Ele faz totalmente parte, principalmente as lideranças, porque as lideranças elas usam esses modelos de remuneração, né, para poder acompanhar as equipes. Então, se é uma equipe de vendas que ela tem um modelo de remuneração mensal, provavelmente aquele líder de vendas ali ele vai ter uma reunião semanal com a equipe, onde ele vai dar o feedback. Na positivação de clientes você está indo bem, em novos clientes você está indo mal. Então ele já dá o feedback dele em cima dos indicadores que afetam a remuneração dele. A margem que você está vendendo está muito baixa, você está dando muito desconto. Então começa desde a liderança, que ela consegue dar um feedback em cima de resultados para a equipe, como também os colaboradores eles começam a ter uma melhoria no desempenho deles. Por quê? O que é comum a gente encontrar nas empresas, Bianca? Às vezes a gente chega nas empresas e as pessoas focam muito na tarefa e não no resultado. Sim. Então elas dizem assim, eu já fiz a minha parte, okay, eu já cumpri minhas tarefas, certo, mas gerou o resultado? Esse tipo de gestão de remuneração, ele faz a pessoa não se preocupar só com a tarefa, e sim com o resultado, se está sendo atingido ou não. E muitas vezes, quando a empresa não tem essa gestão de remuneração, o que acontece? As pessoas só são tarefeiras. Elas ficam cumprindo tarefas no dia a dia, mas não conseguem conectar a atividade dela com algum resultado que a empresa precisa. Entendi. Eu adoro uma lista de dicas, viu? Eduardo Gomes de Matos, que está aqui sempre, que está comigo nessa também. A gente adora apontar assim nos dedinhos da mão uma lista do que fazer. O empresário que está nos assistindo agora e está pensando, eu preciso resolver isso dentro da minha empresa. Quais são os 5 passos, ou menos? O que ele precisa fazer a partir de amanhã? Vamos lá, elencar. Como primeiro passo, ele precisa definir o que é que ele quer. Quais são os 3 principais resultados que ele quer para o negócio dele. Tá. Então, ele quer aumentar faturamento, ele quer aumentar a lucratividade, ele quer aumentar a satisfação do cliente. Definiu os indicadores-chave do negócio dele, aí agora ele vai começar a desdobrar. Aí ele vai definir assim, então eu estou disposto, se eu atingir esses resultados, a pagar a minha folha, sei lá, custa R$100 mil. Eu estou disposto a aumentar a minha folha para R$120 mil, que seria 20% para usar com remuneração variável. Então ele definiu os indicadores, ele definiu quanto ele está disposto a remunerar a equipe se atingir aquele resultado, e aí ele começa a definir a mecânica desse modelo de remuneração, né? Colocando esses indicadores e desdobrando em metas individuais ou setoriais, que às vezes tem setores que são as atividades das pessoas são tão entrelaçadas que eu não consigo ter metas individuais, eu consigo ter uma meta para o setor. Uhum. E aí seria mais ou menos isso. Quais os resultados mais chaves para aquele negócio, quanto eu estou disposto a investir em remuneração para a equipe, quanto vale a pena para mim pagar mais se esses resultados forem atingidos, e depois criar a mecânica. A tecnologia ajuda muito nesse processo, né? Certo. Hoje tem também vários softwares, né, também que já fazem o acompanhamento das promoções dos colaboradores, o quanto que eles já atingiram os resultados dele. Também, às vezes, se a empresa tem uma área interna de desenvolvimento também, ela pode estar criando também essa mecânica de remuneração através de aplicativo, né, onde as pessoas sabem ali em tempo real, como é que está a remuneração dela. Então, antes do mês terminar, diariamente ela já sabe, pelos resultados que ela está atingindo, quanto ela está fazendo de remuneração. Quando você trabalha com comissão. Quando você trabalha com comissão. Mas quando você trabalha com bônus também, sim, você também consegue fazer, se o trimestre terminasse agora, o quadrimestre, o semestre, você também pode fazer esse tipo de análise, né? Eu entendi o que entendi a importância, entendi como se faz também. Foi ótima a nossa conversa de hoje. Para encerrar, eu tenho o hábito aqui de pedir uma dica de livro. E aí eu quero saber qual é o seu. Eu vou indicar, então, o último livro que eu li, né, que são Hábitos Atômicos. Ele fala muito da importância de você, para atingir resultados, né, você se dedicar um pouquinho ali todo dia, né?
Então, tudo que você quer conquistar como pessoa, para você ter sucesso, você alocar na sua agenda ali um tempo diário e ele dá uma série de dicas de como você utilizar os hábitos para atingir resultados. Então, é um livro bem prático. Isso vale para a carreira e para a vida pessoal também. Vale sim. Arthur, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui no JCB, no JC Business. Seja bem-vindo sempre, tá? Obrigado. Eu é que agradeço. Estou à disposição para novos convites. Até a próxima. Obrigado. Esse foi um JCB, um JC Business, né? O nosso canal de negócios. Eu gosto sempre de falar aqui, o nosso espaço de pensar com a cabeça de empreendedor. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de ativar o sininho, tá? Aqui no YouTube, para sempre receber notificação quando um programa novo subir para o canal. Toda semana tem. Aproveita e já deixa também o seu like. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau.